Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Rafael da Yoshida Click. Bom, revisando os comentários passados ontem, eu vi um pedido lá para mostrar como é que se trabalha com horas, tá? A parte de time aqui do ClickSense. Vamos dar uma olhada para ver como é que a gente faz isso. Eu tenho aqui, eu escrevi time, ó. Eu tenho aqui, vou colocar aqui a tabela. Eu tenho aqui aqueles dados de sempre, tá? Eu só incluí uma coluna aleatória com o que se chama aqui início e fim, que nada mais é do que a data mais um horário, tá? Vou colocar aqui outra dimensão, que é a dimensão fim. É o que? É a data e o horário. Bom, simulando aqui que isto seja um mercado, então é a data de entrada do cliente na loja e a data de saída do cliente na loja, tá? Vamos dar uma olhada para ver como é que trabalha com essa parte de horas. Uma hora nada mais é do que um número quebrado, tá? Ou seja, são casas decimais. O número inteiro representa os dias e as casas decimais representam as horas, tá bom? Se a gente for colocar aqui uma coluna de medida da data fim menos a data início, vamos colocar aqui fim menos início. A gente vai ver, ó, qual que é esse número, tá vendo? Esse número todo quebradinho aqui, em casas decimais, são as horas. Eu coloquei fim menos o início para saber quantas horas o cliente ficou dentro da loja, né? Cada cliente, cada entrada, cada saída, quanto que ele ficou dentro da loja. Vai te dar aqui os números quebrados, tá? Se você quiser, vou colocar aqui do lado, a representação em hora tem duas formas. Vou colocar aqui em medidas, vou colocar a mesma função. A gente pode colocar no formato, tá? A gente coloca aqui em duração, tá vendo? Vamos colocar aqui em duração. Esse aqui vai ser duração. E automaticamente o clique ele já converte isso para duração em horas, tá? Horas, minutos e segundos. Se você quiser somente horas, é só apagar todo o resto, deixar só o H. Ele vai te mostrar as horas. Se você quiser só os minutos, então deixa só o M. Ele converte, ele automaticamente multiplica, tá, o número de horas por 60 e te mostra os minutos. Ó, esse aqui é o total de minutos. Se você quiser só em segundos, é só deixar a letra S, tá bom? Aí ele converte já os minutos, multiplica por 60 e transforma em segundos, tudo bem? Se você quiser hora acumulada, pode ser só um H, hora acumulada, minuto e segundo, você deixa nesse formato, tá? Se você colocar dois Hs, vou colocar aqui dois Hs, você tem o formato com o zero à esquerda, tá bom? E a hora aqui ela é acumulativa, tá? O clique ele sempre pega o maior, né, a maior unidade e vai acumulando. Por exemplo, aqui eu tenho menos de um dia, né, nessa conta. Mas, porém, eu vou incluir 24 horas a mais, vai em cada uma das durações, né? Então, é só somar mais um, que o número 1 é 24 horas. Dá um Enter. Ó, observe que ele acumula na maior unidade, certo? Aqui a maior unidade é horas, ele está acumulando aqui nas horas, ó, 44 horas, 36 horas, 37. Se for minutos a maior unidade, ele vai acumular tudo em minutos, ó. 2.670 minutos e 51 segundos, tá bom? É desse jeito que o clique trabalha aqui na parte de função, tá? Se você não tiver essa expressão de formato numérico no seu gráfico, no seu marcador, você pode trabalhar direto com o formato na medida, tá? É a função time, a gente coloca time, abre parênteses, aí coloca a expressão, vírgula, o seu formato em aspas simples. Aí, formato HMS. Importante, o formato de time é todo minúsculo, tá? Se colocar maiúsculo tem outros sentidos. O M, por exemplo, maiúsculo é mês, tá? Então é tudo minúsculo aqui para trabalhar com time. Vamos dar um aplicar. Olha, ele já vai trazer formatado direto, tá bom? Esse aqui, formato direto. Uma observação importante, ó. Observe que a função aqui, ela acumula no maior, tá vendo? Ela acumula no maior valor. Quando você traz aqui no formato direto,
colocando desse jeito que está aqui, ele não acumulou, tá? Ele pulou o dia, né? Ele dropou os números de dia e trouxe aqui a hora, minuto e segundo. Como é que você faz para acumular no formato direto? Aí, em vez da função time, você vai ter que usar a função intervalo, né? Para você medir, na verdade, o intervalo e não o time, né? Que o time é uma dropagem. Então, você vem aqui e troca o time por intervalo. Essa função intervalo serve até para você colocar dias, tá? Se você quiser acumular dias, meses, ela pega a maior casa decimal também, tá? Como a gente está falando de horas, então vou deixar aqui a hora como a maior casa decimal. Dá aplicar, ó, e a gente tem aqui o número acumulado, tá bom? Se você quiser colocar uma média, expressões que mostram uma certa quantidade de horas que o cliente ficou na loja por departamento, por exemplo, vou colocar aqui a tabela e vou colocar aqui os meus agrupamentos, né? Agrupamento. E por agrupamento, ou melhor, por setor, né? Vou colocar aqui setor, trazer o campo de setor. Eu quero saber qual que é o tempo médio que o cliente ele demora por setor. Então, vou estar incluindo aqui o setor, dropando o agrupamento. Eu vou estar fazendo aqui o meu cálculo de tempo médio, né? Quantos minutos ou horas o cliente fica em cada setor na média. Então, vou colocar aqui medida. Como são números, ó, tá vendo? São números simples. A gente pode simplesmente fazer essa função e colocar a média normal, tá? Então, vou colocar aqui fim menos início. São números quebrados. Vou colocar aqui a função de média. E agora eu vou saber quanto tempo cada cliente dura, né? Que duração média. Duração média. Vou querer a duração. E, bom, aí formatou. Na média, cada cliente ele fica na loja aproximadamente 12 horas, ó, tá vendo? 12 horas, 3 minutos e 28 segundos, tá? Isso aqui é uma média que cada cliente tem gasto na loja, tá? E a mesma coisa para o mínimo ou máximo se você precisar considerar alguma coisa, tá bom? Então vamos colocar aqui o mínimo, vou colocar o máximo, tá? O mínimo é o mínimo, vou colocar o mínimo, melhor. Então mínimo, mínimo da média, não, né? Colocar o valor mínimo que cada cliente ficou em cada departamento. Então vamos adicionar aqui a duração, formato de duração, mínimo, duração. E cada cliente ficou em média aqui, duração, ó, o mínimo 20 segundos. O cliente entrou errado no setor e saiu. Tá? 14 segundos, 13, 3 segundos. Esse aqui pôs um pé dentro do setor roxo e saiu. Essa aqui foi a duração mínima de cada um dos clientes. Tá? Se eu colocar o máximo aqui, deve ter alguns que duraram quase 24 horas dentro do setor. Cálculo com horas também. Tá? Se você quiser dropar valores de horas, você quer trabalhar só com horas, só com minutos ou só com segundos. Como é que a gente faz esse drop? Tá? Você pode vir aqui. Vou estar estendendo essa tabela. Vou estar colocando aqui as funções que você pode estar utilizando para dropar os valores, né? Então, se a gente vir aqui em medidas, vou utilizar a data início como parâmetro. Melhor, deixa eu copiar essa tabela aqui em cima, que aí já fica mais limpinho, né? A gente tem aqui, vou ter aqui o início, vou estar trabalhando com o início, tá bom? Está excluindo aqui o fim, fim menos início, duração e formato direto. Bom, aqui eu vou trabalhar com um drop desses valores, né? Eu quero só saber o número de horas, número de minutos e número de segundos. Então, para mim saber o número de horas, vou utilizar aqui a função horas, tá? Início. O que essa função horas faz? Ela pega o número de horas do determinado valor, né? Da data que você passou. Ó, no caso aqui 0, 1 hora, 2, 6, 7, tá vendo? Ela pega somente as horas e dropa todo o resto, tá? Ela dropa os números inteiros, minutos, segundos, pega somente as horas, tá bom? Então essa aqui é a hora. Se você quiser trabalhar com minuto, a mesma coisa. A função tem funções de minutos e segundos, tá? Minute é o minuto.
Você vai ver aqui que ele vai pegar somente 1 minuto, tá? Esse aqui é o minuto do 24, é o minuto 18, o minuto 49. Se você quiser somente os segundos, você tem aqui como colocar somente os segundos, tá? Que é o second. Tudo bem? Aí você vai ter aqui o retorno somente dos minutos e segundos. Se você quiser trabalhar com o valor acumulado de horas, né? Naquele exemplo lá, eu tinha 42 horas, 44 horas. Como é que eu faço? É só você pegar o valor do intervalo de horas e converter ele em números, tá? Vamos ver aqui como é que a gente faz isso rapidamente. Em medidas, a gente vai colocar aqui o intervalo, né? Que é o fim menos o início. Então, fim menos início, mais 1, tá? Só para mostrar que eu vou ter mais de 24 horas de intervalo. Então, vou colocar aqui intervalo. Formato, vou querer a hora, minuto, segundo. Bom, no caso aqui eu vou trabalhar só com a hora, tá bom? Eu vou acumular tudo em hora. Então, vou dar um aplicar. Ó, o intervalo ele me trouxe 44 horas, tá bom? Só que aqui ele ainda é um número decimal, tá? Se você multiplicar por 2, por exemplo, então multiplicando por 2 aqui, ó, ele me deu 3,70. Ele me trouxe um número decimal que eu multipliquei por 2 e ele transformou a máscara, né, que era 44 horas, em um número inteiro e depois ele resolveu aqui a função. O que a gente tem que fazer para ele interpretar isso como um número inteiro mesmo e a gente poder utilizar numa função? Você tem que pegar esse intervalo, converter ele em texto e depois converter de volta em número, né? Vou colocar aqui text, número, aí aqui essa função para converter novamente em número. Agora a gente tem um número. Agora esse 44 aqui ele é um número. Se a gente multiplicar por 2, ó, 88, tá vendo? Ele utilizou o número mesmo de horas e fez a operação que eu precisei fazer, multiplicar, dividir, etc, etc, tá bom? Essa é uma forma, tá? Se você quiser trabalhar de forma direta, né, com multiplicação de horários, números, sem estar utilizando essa função de intervalo para converter em texto ou converter em números diretos, o que você tem que fazer? Então, você tem que, na verdade, vir aqui em medida, pegar o seu intervalo, né? Fim menos início, mais 1, que era o que eu estava somando. Você vai ter que pegar o número de dias, então fim menos início mais 1. Ele tem alguns dias, tem um dia. Vou colocar aqui dia, vou dar um aplicar. Ó, a gente tem um dia. Ele trouxe o dia 31. Na verdade, você tem que pegar o número de dias em intervalo, né? Então, vou colocar aqui. A gente não precisa da função dia. Esse aqui, dia, é só para extrair o dia, eu confundi. Na verdade, a gente não precisa da função dia. A gente só precisa do intervalo. Ou seja, fim menos início mais 1. A gente vai pegar o número inteiro, tá? É só o número inteiro aqui. Então, vamos dar um round. Round não, né? Vamos dar um floor para arredondar para baixo. Então aqui a gente pega um número inteiro, ou seja, a gente arredondou para baixo o número, a gente pega um número inteiro, temos um dia. Para converter em horas, multiplica por 24. Temos 24 horas. Aí para você saber o número de horas de um determinado intervalo, você vai pegar essa função que você colocou, vai somar aqui, né, mais hora desse número. Eu coloquei parênteses demais aqui. Então, vamos somar as horas desse número, do mesmo intervalo. Vou dar um aplicar. Agora a gente tem 44, 36, tá? Porque você pegou o número de dias, multiplicou por 24. Aí você transformou dias em horas. Depois você somou as horas. Aí você consegue fazer as operações que você quiser aqui com o numerador, né? Como se fosse um número real, para estar multiplicando, dividindo, fazendo o que precisar, tá bom?
É isso aí, pessoal. Espero ter esclarecido aí, né, como trabalhar com números, intervalos e time. E nos vemos em um próximo vídeo. Muito sucesso a todos e um abraço. Pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo. Eu agradeço aí a todos que me acompanham no canal. Precisando de qualquer coisa, qualquer dúvida, deixe um comentário aí nos vídeos, tá certo? Eu desejo a todos muito sucesso e até a próxima.